De volta com o Bandeirantes Acontece para falar sobre uma constatação. Uma constatação. O brasileiro tem no automóvel uma despesa que vai ganhando cada vez mais corpo. Se gasta com o automóvel algo muito parecido com o que se gasta, por exemplo, em alimentação. E na hierarquia dos gastos, o automóvel tem uma relevância bastante importante. Para falar sobre isso, é uma pesquisa divulgada pela Serasa, especialista em educação financeira da própria Serasa, está conosco, é a Clara Aguiar. Como vai, Clara? Tudo bem? Boa tarde, como vai? Como vão os ouvintes? Tudo. Vamos falar aí desse assunto muito importante que toma boa parte do orçamento dos brasileiros, né? Isso diz respeito a qualquer gasto, né? O que a pessoa gasta com as despesas mensais, com o combustível, com manutenção, com IPVA, com seguro, tudo que envolve gasto com automóvel? Exatamente. E é aí que muitas pessoas se confundem porque não contabilizam todos esses gastos, né? Muitas vezes as pessoas pensam que para ter um automóvel ali é só a parcela do carro, só o combustível, não levam em consideração aí licenciamento, IPVA, manutenção, revisão, dinheiro de uma reserva ali de emergência para caso aconteça alguma coisa com o carro. Então são todos esses gastos que já são esperados, né? E mais aí uma reservinha que você precisa ter para, enfim, não entrar em dívida quando alguma coisa acontecer. Mas pelo que você está me falando, as pessoas ficam surpreendidas quando isso vem à tona e elas começam a elencar, e elas perceberem que o automóvel tem todas essas despesas, elas iam colocando, jogando isso para outros segmentos de despesa? Exatamente, é porque as pessoas não têm costume, em geral, né, de fazer o orçamento, colocar tudo na ponta do lápis. Então, os gastos que são maiores e as pessoas lembram, elas contabilizam, mas esses gastos aí que podem acontecer ou não podem acontecer, elas costumam deixar de lado. Até interessante nessa pesquisa que 9 entre 10 brasileiros já revelou que já teve que gastar inesperadamente com o carro. Mas, no caso, se você tem um carro, é importante que você saiba que ele pode dar um problema e que você esteja assegurado disso. A mesma coisa acontece com o IPVA. Apesar de ter ali um mês previsto para o IPVA acontecer, as pessoas não se organizam para fazer esse pagamento em janeiro. Então, chega janeiro, eles ficam surpresos porque, enfim, gastaram mais do que poderiam em dezembro e não estão com esse dinheiro guardado e já levam aquele susto, apesar de ser uma despesa esperada. Ô Clara, a gente estava entrevistando aqui na semana passada um outro convidado nosso para falar exatamente sobre despesas de começo de ano. E as despesas que ficam exatamente sempre no mesmo lugar, né? Ali entre janeiro e fevereiro, algumas parceladas até março, como é o caso do IPVA e tal. As pessoas que não se programam, elas acabam indo parar na Serasa com problemas de inadimplência acabam assumindo outros compromissos, pegando dinheiro de cheque especial para poder cobrir essa despesa do IPVA ou se tornam inadimplentes do IPVA? Exatamente. O que acontece é isso. Já que as pessoas não contabilizam todos esses gastos no orçamento durante o ano todo, chega janeiro e ela tem que ali tirar de alguma outra despesa, algum outro gasto para pagar o IPVA, para não ficar ali com o IPVA vencido, né? Ou então para fazer essa dosagem de despesas. E o que a gente indica é que justamente não precisa as pessoas fazerem esse gasto a mais e ficarem endividadas. A gente sempre fala também que o cartão de crédito, a incidência de juros, qualquer dívida que incide juros em cima é muito mais perigosa, então o ideal mesmo é planejar antes que os gastos aconteçam. Mas para quem já está enrolado, a gente tem aí uma ferramenta que é muito boa também para que as pessoas consigam dosar melhor esse IPVA durante todo o ano. Então, tem a ferramenta da carteira digital da Serasa, onde a pessoa consegue ali colocar
o documento do veículo e já ter acesso a todos os débitos veiculares. Então, ele vai ver ali o que tem de multa, vai ver o IPVA, vai ver o licenciamento de veículo e tudo que consta ali como débito veicular. E ele a pessoa pode fazer esse parcelamento, né? Pode parcelar o próprio IPVA em 12 vezes no Pix ou no boleto, através da nossa carteira digital, para que ele possa se organizar durante o ano e criar esse hábito para que no ano que vem, né, esse não seja um gasto surpresa. Ô, Clara, me fala uma coisa, nessas despesas, e só perde para alimentação, né? 69% tá na alimentação e logo abaixo vem as despesas com automóvel. A despesa é com o carro próprio, o carro que é utilizado pela família. Por exemplo, se ela gasta com transporte de aplicativo, não entra nessa conta? Tudo entra nessa conta. Transporte gasto com automóvel. Ah, entra no mesmo gasto, então. Exatamente. Houve uma redução, né? Pelo que eu li da pesquisa, o gasto com o aplicativo teve uma pequena queda aí, né? É porque as pessoas estão adquirindo aí mais carro, né? As pessoas estão pegando o carro próprio e usando mais para trabalho. Tem alguns dados que são reflexos da mudança aí ainda da pandemia. A relação do brasileiro aí com os automóveis mudou de uns anos para cá, mas a gente sempre vê similaridades no sentido de que as pessoas não contabilizam o valor total do carro. E é importantíssimo, porque como a gente viu na própria pesquisa, é um dos maiores valores da família brasileira. Então, tem que ser dada a devida importância, porque toma uma fatia grande do orçamento, né? Então, precisa pensar bem se realmente vale a pena, se realmente vale a pena a pessoa assumir ali aquela parcela e todos os outros custos que incluem, né? E se a pessoa fizesse essa análise e achar que vale a pena, para colocar tudo sempre no orçamento, para não ter surpresa. As pessoas que foram entrevistadas, cerca de 40% delas afirmaram ter intensificado o uso de automóvel em 2023. O motivo principal, dito pelos participantes, foi tornar o deslocamento mais eficiente. O segundo motivo que mais apareceu na pesquisa foi a necessidade de um veículo por causa dos filhos, para deslocamento dos filhos. Somente 20% dos participantes relataram ter diminuído o uso do carro em 2023. Os que fizeram justificaram a escolha pelo aumento do preço do combustível e como forma de evitar estresse no trânsito. Talvez isso possa ter mudado, porque o combustível teve uma mudança para menos no valor daquilo que pagava no começo do ano passado. A despesa para quem comprou um carro, a parcela, por exemplo, ela entra também na despesa com o automóvel ou faz parte de um processo, não é investimento não, né? Não, ela entra como despesa. Ela entra como despesa porque faz parte ali de uma fatia do orçamento que você vai ter que desprender para comprar aquele bem. Tá. Então, não entra como investimento porque você está ali tirando de qualquer forma para gastar, né? O que preocupa e que eu percebo é que a pesquisa mostrou ainda que 31% dos entrevistados admitiram gastar mais com o carro do que tinham planejado. Pô, é um terço das pessoas entendem que gastaram mais do que tinham, ou seja, tinha X e gastou mais do que aquilo. E 92% já tiveram algum custo inesperado. Isso que você falou, né? Aí é o imponderável, quebrou ou algo do tipo. Mas é impressionante como é um número relevante de pessoas que gastam mais do que tem, na verdade, né? Exatamente, mas isso acontece muito porque as pessoas negligenciam algumas das despesas, principalmente despesas emergenciais. A pessoa coloca na conta exatamente aquela continha de pagar a parcela, de pagar o combustível e esquece que pode, enfim, dar alguma chuva e o carro ter algum problema, alguém pode bater no seu carro, você ter que
gastar um dinheiro ali para consertar. Então, esse dinheiro de manutenção, de revisão e de acidente tem que estar guardado para que o resto do orçamento não seja prejudicado. E aí é por isso que essas pessoas gastam mais do que elas esperam, porque elas não planejam tudo. Ô, Clara, você que faz parte de uma empresa que avalia o risco e que recebe consulta para saber se a pessoa tem saúde financeira ou não, o carro continua sendo algo que faz as pessoas terem uma possibilidade maior de se tornar inadimplente naquilo que vocês avaliam no dia a dia? Qualquer dívida, né, qualquer parcelamento, qualquer financiamento grande que não seja feito com planejamento, tem muita chance disso acontecer. Perdão. Uhum. Sem problema, vamos lá. Caiu o sinal da Lara? Perdão. Não, voltou, Lara. Vamos lá. A Clara perdeu o contato. Tá nos ouvindo, Clara? Tô. Ah, bom, vamos lá. Deu uma caída aqui, mas me perdi onde a gente estava. Você estava falando a respeito... Eu te fiz a indagação se vocês que são uma empresa que analisam risco, né, e vocês são consultados para saber se a pessoa tem saúde financeira para fazer esse ou aquele gasto, né, para comprar um carro, por exemplo, é uma das coisas. A dívida com gente que não consegue honrar o pagamento do carro, se ela é representativa nas avaliações que vocês fazem. O carro representa muito da inadimplência? Representa, assim, o que mais representa inadimplência, de cerca de 30%, é ainda cartão de crédito, contas com o banco, então é a maior porcentagem que a gente tem. Mas é claro, como eu estava falando também, me perdi, mas já voltei, qualquer financiamento, qualquer parcelamento que seja feito sem planejamento, tem chance da pessoa se enrolar e realmente entrar em dívida por não ter a visão completa de todas as parcelas que ela tem que pagar, de dosar ali o quanto que ela pode gastar em gasto fixo, o quanto que ela pode colocar em gasto variável, o quanto que ela tem para guardar de reserva de emergência. Então, a dica principal é prestar um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de carinho aí nas finanças. Olhar o saldo, fazer um raio-x das finanças para realmente ter noção do quanto você pode gastar em cada coisa. Um exemplo muito bom é esse do carro, que as pessoas às vezes gastam mais do que imaginam. Por quê? Porque falta esse planejamento, essa etapa anterior. Uhum. E isso pode ser feito com qualquer coisa, não só com automóvel, Sim. mas com todos os gastos da nossa vida. Perfeito. Clara Aguiar, especialista em educação financeira lá da Serasa, que nos atendeu nesta segunda-feira. Clara, muito obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.